tarde a todos. Todos me escutam? Faz um sinal com a cabeça. É um prazer estar aqui hoje com uma presença super especial do Dr. Bernardo Api, que tem conduzido de uma forma brilhante a questão da reforma tributária, uma reforma que há 40 anos o Brasil vem esperando e que agora ela efetivamente sai do papel e muda as regras, na nossa visão, na minha principalmente, muda as regras para uma visão positiva do Brasil, a principal reforma que destrava a competitividade do Brasil, né? Bom, primeiro gostaria de agradecer a todos que estão aqui e dizer que o IBEF, mais uma vez, cumpre o seu papel de trazer informações relevantes, com personalidades relevantes, que fazem a história do Brasil. E hoje é muito especial. O doutor Bernardo Api há anos vem trabalhando, né, nesse formato, nesse projeto, e chegamos hoje, né, com a reforma no Senado. Eu tenho certeza que as discussões ali serão muito bem proveitosas. Ele, inclusive, está no Senado. E eu tenho certeza que vai sair dali, já foi aprovado pela Câmara, vai sair dali modificações e propostas para que torne o Brasil cada vez melhor. Então, gostaria primeiro de agradecer ao doutor Bernardo Api por ter aberto a agenda dele, que não é fácil estar falando conosco aqui, doutor Bernardo, IBEF, Minas. As pessoas que estão aqui hoje, nós representamos hoje 70% do PIB de Minas e muito importante a sua fala conosco, tá certo? Então, primeiro, muito obrigado. Agradecer ao Medina, né, que intermediou esse convite, Medina da Gaia Advogados. Medina, muito obrigado, associado do IBEF, por ter feito essa ponte. E também agradecer ao Barcelos, que é um dos maiores também entendedores da questão tributária brasileira, conhece todos os meandres, né, e tem faz uma ponte entre a técnica e a fábrica e o chão de fábrica, visto que ele é CFO da ArcelorMittal. Então, Barcelos, muito obrigado também, Medina, pela agenda de vocês, é, avisando que o Medina e o Barcelos farão a mediação desse encontro. Colocando para vocês aqui, antes de abrir a palavra para o Medina e para o Barcelos, o doutor Bernardo Api vai fazer uma explanação da reforma tributária e depois a gente vai para as perguntas. Eu peço, se for possível, né, até porque nós estamos gravando, que todos aqui que estejam assistindo, que abram as câmeras, por uma questão, inclusive, de respeito com o Bernardo Api e com todos nós, para que a gente possa, né, participar de uma sala com uma sinergia muito positiva. Depois, né, da palestra dele, das considerações dele, a gente faz as perguntas, e as perguntas, nós filtraremos as perguntas com questões efetivamente técnicas, tributárias. O sentido aqui não é politizar o debate, é trazer informações técnicas para que possamos tomar decisões importantes no nosso dia a dia com relação à questão tributária. Ok? Então, passo a palavra para o Medina, passa a palavra para o Barcelos. Doutor Api, muito obrigado. Agora é com vocês. Muito obrigado pela presença de todos. Abraço. Boa noite, Júlio. Boa noite, Alexandre. Boa noite, senhor secretário Bernardo Api. Fico feliz de revê-lo ao nosso instituto. Em 2018, em dezembro de 2018, o senhor, a meu convite presencialmente, palestrou aqui em Belo Horizonte, nas Alterosas, exatamente sobre esse tema, né? E chegamos anos depois aí a essa aprovação na Câmara dos Deputados do projeto, né? Obra do esforço, do trabalho, uma etapa da missão cumprida. Vejo aqui mais de 400 inscritos, vejo pelas imagens aqui amigos, ex-colegas de trabalho, alunos, muitos alunos. Então, é uma grande felicidade porque a atenção do Brasil está voltada para esse momento importante para onde caminhamos, a grande expectativa, e ninguém melhor para trazer uma mensagem, o esclarecimento, né, a orientação dos profissionais que estão aqui tão preocupados com o mundo corporativo, com a sociedade brasileira e com o bom encaminhamento deste relevante assunto. Senhor secretário, uma excelente palestra. Agradecemos novamente a atenção, o carinho do senhor e todo o empenho de sua pessoa, do seu profissionalismo em conduzir esse assunto e estar conosco aqui no final de um dia, né, depois de debate no Senado e trazendo, depois de tantas perguntas que o senhor já passou, trazendo ainda mais esclarecimento e disposto a responder perguntas. Muito obrigado, boa palestra para o senhor e passo a palavra agora para o meu colega do IBEF, Alexandre Barcelos.
Obrigado, Medina. Boa noite a todos, em especial aí ao Bernard Api, por ter aceitado o nosso convite. Vou falar aqui muito rapidamente que a gente veio aqui para ouvir o Bernard e não a mim, o Júlio e o Márcio. Mas eu sou, para quem me conhece, eu sou aí um grande apoiador desde o início das discussões, já aí há 4, 5 anos que eu tenho, entre aspas, advogado em favor da reforma tributária. Tive a oportunidade, Bernardo, de estar com você algumas vezes. É lógico que é difícil sempre lembrar, imagina a quantidade de reuniões e roadshows que você já deve ter feito. Mas o que eu tenho sempre falado aí com várias pessoas do ramo, que não é do ramo, que essa reforma, para mim, e acho que para todos, não é uma reforma de governo, é uma reforma do Estado, né? Essa reforma, ela é uma reforma que vai ter reflexos no longo prazo, né? Então, eu acho que a gente tem sim que apoiar, a gente tem apoiado. É lógico, não é a reforma perfeita, que talvez todos desejássemos, mas é uma reforma que está levando ali vários pontos importantes que vai trazer competitividade o Brasil e atrair muito investimento no futuro, né? Porque a gente tem realmente um sistema que já deu o que tinha que dar, né? Não tem mais o que se remendar nesse sistema atual. E eu acho a reforma que foi aprovada na Câmara e está indo agora no Senado, né, em discussão no Senado, realmente foi uma excelente reforma. Alguns pontos, obviamente, que a gente acredito vamos discutir aqui, mas efetivamente é uma reforma que a gente tem que apoiar porque vai ser excelente para o país. Bernardo, a palavra é sua, né? E muito obrigado aí, novamente por ter nos atendido. Tá bom, muito obrigado. Obrigado ao IBF de Minas, convite para participar desse debate. De fato, eu tive aí presencialmente já faz mais de 4 anos, 4 anos e meio, para falar sobre esse tema. Cumprimentar o Dr. Júlio Damião, Dr. Márcio Medina, Dr. Alexandre Barcelos, em nome de vocês três, toda a equipe aí do IBF de Minas. Eu vou falar aqui, eu vou fazer uma fala rápida, vou tentar falar pouco, nem vou entrar muito em detalhe técnico da reforma, até porque depois a gente vai ter o debate para poder tratar desses temas. Eu vou falar um pouco que a reforma foi aprovada na Câmara, está no Senado Federal agora, nesse momento, tem perspectivas positivas de aprovação, mas obviamente, assim como na Câmara, é uma construção no Senado Federal. O Senado Federal é uma casa soberana, e, portanto, tem todo um trabalho a ser feito, às vezes até de compreensão dos senadores entenderem o que é a reforma tributária, porque é importante entenderem algumas características específicas que às vezes geram dúvidas do modelo que foi aprovado na Câmara. E dizer que a reforma tributária é uma construção, esse modelo que nós estamos votando agora é uma construção técnica e política. Eu acho que esse é um ponto relevante. É uma construção técnica que, na verdade, o Brasil já vem discutindo esse tema, uma reforma que adote um padrão de um imposto sobre valor adicionado, um IVA, no Brasil, com as características de IVA, base ampla de incidência, tributação no destino, não cumulatividade plena. Esse é um modelo que o Brasil já vem discutindo desde a Constituinte, desde 1988. A gente vem discutindo a possibilidade de adoção desse modelo no Brasil. Acho que a chance perdida maior foi exatamente na Constituinte, teve outras tentativas depois. E, na verdade, ao longo desse tempo, desde a Constituinte até hoje, foi se acumulando um debate técnico muito grande sobre esse tema. Desse debate técnico foi aproveitado pelo Centro de Cidadania Fiscal, onde eu trabalhava até o ano passado, desde 2015 até o ano passado, que contribuiu para a elaboração da proposta base, que depois foi modificada no Congresso, mas que agora foi votada. E essa construção técnica levou em consideração exatamente os problemas que dificultaram a aprovação da reforma tributária no passado. Então, ela foi uma construção técnica que buscou contemplar esses problemas. Ela buscou de que forma? Ela buscou tentando, por um lado, introduzindo uma transição do sistema tributário atual para o novo sistema, que não fosse uma transição muito brusca. Ela considerou, ao fazer um modelo que nas reformas anteriores não era viável, mas hoje que mantém a carga tributária na transição para o novo modelo. Os outros modelos não tinham essa segurança, agora tem, isso ajuda muito politicamente a discussão da reforma tributária. E também na transição que nós chamamos de transição federativa, que é a transição na distribuição da receita para os estados e municípios,
porque uma transição muito brusca sempre gera resistências e dificulta o andamento da reforma tributária. Portanto, o texto que está sendo discutido no Congresso é resultado de um trabalho, de um acúmulo de discussão sobre a reforma tributária e da construção de um modelo que tente contemplar essas questões setoriais e federativas que dificultaram a aprovação da reforma tributária no passado. Então, acho que desse ponto de vista é uma construção técnica, mas é ao mesmo tempo uma construção política. A gente está votando, a gente votou-se agora a reforma tributária na Câmara, porque o tema começou a ser discutido na versão atual, né? Já teve propostas anteriores, mas na versão atual o tema começou a ser discutido em 2019 no Congresso Nacional, através da PEC 45 na Câmara, através da PEC 110 no Senado Federal. Esse processo contou com apoio muito importante, por exemplo, do então presidente Rodrigo Maia, deputado Baleia Rossi, que apresentou o projeto da PEC 45. E esses anos de discussão na Câmara, depois na Comissão Mista, deputados e senadores, no Senado, permitiu que você fosse identificando onde ainda havia resistências e tentando buscar soluções para contemplar essas resistências, além de ajustes técnicos que vieram com o amadurecimento do texto. Eu acho que isso é o que levou ao texto que foi votado agora na Câmara dos Deputados. E essa construção política, neste momento, ela ganhou um fator adicional muito importante, que é o apoio do governo, um apoio muito claro do ministro Fernando Haddad ao projeto de reforma tributária, ao contrário do que aconteceu no governo passado, em que havia, sim, no Congresso Nacional, um interesse na reforma tributária, mas, infelizmente, não do lado do Executivo. Bom, é isso que levou ao projeto que foi aprovado agora, que basicamente o que ele faz é substituir 5 tributos extremamente ineficientes e distorcidos, que são os PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, por, na verdade, um modelo que nós chamamos de um IVA dual, um IVA federal, a contribuição sobre bem e serviço, um IVA dos estados e municípios, o imposto sobre bem e serviço, que terão a mesma legislação, com características dos melhores IVAs do mundo, que são não cumulatividade plena, tributação no destino, base ampla de incidência, e isto é o desenho que foi construído. Como eu disse, para contemplar a questão setorial, tem uma transição que é relativamente longa, mas necessária para contemplar a situação atual, supondo a PEC aprovada esse ano, teria um período de teste, 2024, 2025 é o tempo de aprovar a legislação complementar, regulamento, montar sistemas, 2026 seria um período de teste, 2027 teria a transição dos tributos federais, e, no caso dos estados e municípios, uma transição entre 2029 e 2033. 2033 completaria completamente essa transição. No caso dos estados e municípios, a transição é necessária por conta dos benefícios fiscais atualmente existentes que estão convalidados pela Lei Complementar número 160. Uma transição na distribuição federativa na Receita de 50 anos, que não é relevante para o contribuinte, isso é feito por conta da distribuição da Receita. A substituição, a criação do Fundo de Desenvolvimento Regional, financiado pela União, para poder criar um novo modelo de política de desenvolvimento em substituição à guerra fiscal entre os estados, um modelo mais eficiente, depois a gente pode falar isso, do que o modelo atual. Eu acho que isso são, obviamente, várias outras características que eu não vou, depois eu posso entrar em detalhe, mas este modelo é a base do que foi aprovado no Congresso Nacional. E ele, na verdade, ele corrige as principais distorções do sistema tributário atual. Que distorções são essas? Primeiro, a enorme complexidade do sistema tributário atual, ela é enormemente reduzida com o que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Um modelo muito mais simples, poucos regimes específicos de tributação, a maior parte deles de caráter técnico, como combustíveis, operações com bens imóveis, serviços financeiros, alguns casos de alíquotas reduzidas, alguns bens e serviços que terão alíquotas reduzidas, mas aí essa sim é uma decisão política do Congresso Nacional, nos setores de saúde, educação, a cadeia do agronegócio e os alimentos, inclusive com a possibilidade de uma cesta básica de alimentos ter alíquota zero. Essa alíquota reduzida seria 40% da alíquota padrão. Mas perto do que é hoje, perto do tamanho das exceções
e da quantidade de alíquotas que a gente tem hoje, de regimes especiais de tributação e de benefícios fiscais e de regime, tudo, da complexidade do sistema tributário atual, em cada um dos tributos que está sendo substituído, é um sistema muito, muito mais simples do que o sistema tributário atual, muito mais simples mesmo. Temos, em função dessa simplificação, a expectativa de uma redução significativa do contencioso tributário. Tem um estudo recente do INSPER que estima que 95% das matérias relativas aos tributos indiretos, em princípio, com a reforma tributária que está sendo proposta, tende a ter uma redução significativa do contencioso tributário sobre os tributos indiretos. A reforma que foi aprovada permite a desoneração completa de exportações e investimentos, algo que não ocorre no sistema tributário atual, e isso tem um impacto muito positivo sobre o crescimento. E a reforma que foi aprovada, ela, na verdade, ela corrige as grandes distorções que nós temos hoje na forma de organização da produção em função do nosso sistema tributário atual. Quais são essas distorções? Elas resultam do fato de que, dependendo de como você produz um bem ou serviço, a tributação pode variar. Então, para dar um exemplo, se eu quero construir um prédio, se eu construo o prédio com estrutura pré-fabricada, eu pago hoje muito mais tributos do que se eu construo com um prédio de concreto armado. Porque no caso eu agrego valor na indústria, que paga ICMS e PIS/COFINS não cumulativo, no outro eu agrego valor no canteiro de obra, que paga PIS/COFINS cumulativo e ISS. Isso é corrigido, esse tipo de distorção é corrigido pela reforma tributária. Hoje eu tenho um incentivo à verticalização, a que uma empresa internalize um processo que poderia ser terceirizado, porque hoje, por conta de cumulatividade, a terceirização do processo tem custos tributários que não geram crédito, que não são recuperados, ou seja, gera um incentivo à verticalização. Com a reforma tributária se elimina esse problema e se cria um grande estímulo à terceirização. O grande beneficiado, aliás, é o setor de serviço que presta serviço para empresas. Aliás, tem até uma experiência na China que mostra isso de forma clara, que o efeito foi muito positivo para o setor, foi muito positivo em termos de eficiência econômica, inclusive de desenvolvimento tecnológico, essa eliminação de incidências cumulativas ao longo da cadeia, no setor de serviços, sobretudo. Terceiro ponto, corrige distorções vinculadas à guerra fiscal, distorções que fazem com a gente tenha passeio de caminhão pelo Brasil à toa, literalmente à toa. Tem benefícios fiscais para que o caminhão saia no estado, vá para um segundo estado, vá para um terceiro estado e volte para o estado de onde ele saiu, carregando a mesma mercadoria. Literalmente, não é um caso hipotético, é um caso real que acontece no sistema tributário atual por conta do grau de distorção que nós temos. E a reforma tributária corrige tudo isso. Obviamente, o ideal, e aqui já foi colocado pelo Dr. Barcelos, o ideal teria ser um sistema sem nenhuma exceção. Esse seria o ideal, exceto aquelas de caráter técnico que são necessárias. O ideal seria um sistema sem nenhuma exceção. Esse é o padrão, melhor padrão do mundo. Mas, assim, para um país que sai com a situação que nós temos hoje, para o que está sendo, que foi aprovado no Congresso, nós estamos corrigindo o grosso dessas exceções. Aí eu, às vezes, tentando dar uma ideia de dimensionar. Obviamente que é simbólico, não é exatamente isso, mas fala assim, se nós temos hoje distorções, complexidade de distorção num grau 10 no Brasil, se não tivesse nenhuma exceção, nós ficaríamos para um sistema com um grau 1 de complexidade, seja 10 vezes menor, tá certo? Talvez com as exceções que foram introduzidas pelo Congresso, a gente vai para um sistema com grau 2 de complexidade. Bom, fala, olha, em vez de resolver 90% dos problemas, vou resolver 80% dos problemas. Eu acho que já é um avanço enorme que a gente está aprovando hoje. Obviamente, as exceções têm dois problemas. Tratamentos favorecidos geram, sim, alguma complexidade adicional, porque você tem o problema da classificação, que é inevitável, mas, como eu falei, são muito menos tratamentos favorecidos do que tem hoje. E, segundo, tratamentos favorecidos para alguns bens e serviços significam, como a reforma tributária é construída para manter a carga tributária, significa que os demais bens e serviços que estão sujeitos à alíquota padrão do imposto vão ter uma tributação mais alta para poder manter a carga tributária. Então, na verdade, o custo das exceções tem dois custos. Um dos custos é isso que eu falei, quer dizer que quem não está beneficiado vai ter uma alíquota mais alta, porque vai estar sujeito à alíquota padrão.
E o segundo custo é porque traz alguma complexidade adicional, mas perto do que nós temos hoje, ainda assim é um avanço absolutamente monumental relativamente ao que nós temos hoje. O efeito disso é um impacto muito positivo sobre o crescimento da economia brasileira, muito positivo. A gente tem estudos, é muito difícil qualificar com precisão absoluta esse impacto, mas assim, tem estudos que mostram que esse impacto pode chegar até aumento até 20 pontos percentuais do PIB potencial em 15 anos. A gente aqui trabalha com um cenário um pouco mais conservador, que seria algo como 12 pontos percentuais de aumento do PIB potencial em 15 anos. É um efeito muito grande, muito positivo para a economia brasileira. E o muito interessante, o que é mais interessante, é que quando você incorpora dentro das suas projeções de impacto setorial, federativo, esse crescimento adicional provocado pela reforma tributária, o efeito é que você vê que tem, na verdade, basicamente todos os setores são beneficiados pela reforma tributária, todos. Mesmo se não tivesse alíquotas diferenciadas, todos os setores seriam beneficiados. E, na verdade, praticamente todos os entes da federação são beneficiados pela reforma tributária, exceto alguns pouquíssimos casos de municípios que têm uma receita per capita absolutamente fora do padrão por conta de distorções do sistema tributário atual. Então, eu acho que é isso. Eu acho que esse é o ponto importante. É um jogo de ganha-ganha. O Brasil tem muito a avançar. Eu sei que tem questões técnicas, eu acho que o debate está aí para a gente fazer essa discussão, mas eu acho que o ponto relevante é esse. Sim, para poder viabilizar politicamente a aprovação da reforma, acabou tendo uma quantidade de exceções talvez um pouco maior do que a gente gostaria que tivesse. O Senado Federal vai discutir isso. Acho muito positivo que o Senado Federal tenha trazido para discussão a questão do custo-benefício. Fala, olha, o Senado pediu para que nós fizéssemos estimativas do impacto sobre a alíquota padrão do imposto, das exceções que estão no texto. E eu acho que isso é muito positivo de que o Senado queira discutir os ajustes no texto, considerando custos e considerando benefícios. Mas eu acho que é isso, estou aberto aqui agora para o debate. Eu acho que é mais profícuo a gente usar o nosso tempo aqui para esclarecer dúvidas que tenham sobre a reforma. Só reforçando essa nossa visão de que é um avanço muito importante para a economia brasileira, ainda que seu impacto seja diluído ao longo do tempo, não é todo de imediato, mas é o que é possível fazer. Esse período de transição é o que é possível fazer para a gente poder ter um sistema tributário muito melhor do que o que a gente tem hoje. Obrigado. Doutor Bernardo Api, muito obrigado. Muito importante seus esclarecimentos e eu acho que está de acordo que essa reforma ela simplifica bastante. Essa reforma ela traz do nível 10 para o nível 2 a questão, né, da simplificação. Nós gastamos hoje 5 meses para pagar, né, os impostos. Eu acredito que vai diminuir bastante, vai melhorar a exportação, os investimentos. E eu vou só apenas fazer uma pergunta, vou deixar para né, para o Barcelos e para o Medina. O que eu mais, a dúvida que as pessoas mais me perguntam é com relação à alíquota, e eu já vi vários posicionamentos do senhor com relação a quanto mais exceções tivermos, mais a alíquota tende a ser maior que 25%. Eu não vou perguntar quanto que é a alíquota, porque ninguém sabe quanto que vai ser, mas pela negociação que o senhor está, né, fazendo aí, o senhor acredita que ficaria no intervalo entre 25% e 27%, ou o senhor acredita que estaríamos com uma alíquota acima desse patamar? Porque faz toda a diferença, inclusive, né, no valor que nós pagamos hoje no dia a dia. E aí eu deixo com Barcelos e com Medina essa é a única pergunta que eu gostaria de fazer. Muito obrigado. Tá bom. Obrigado, Júlio. Bom, é, o que determina a alíquota? Acho que isso é importante. A alíquota padrão do novo imposto vai ser fixada de forma a manter a carga tributária atual, como proporção do PIB. Isso está absolutamente claro dentro do texto. O que afeta essa alíquota? Tem algumas questões que afetam, que são, primeiro, a carga tributária dos 3 novos tributos, IBS, CBS e Imposto Seletivo, que é um imposto que está sendo criado para tributar é, produtos que têm efeito negativo sobre saúde e meio ambiente. Primeiro, vai depender de quanto vai arrecadar o imposto seletivo, tá certo? Segundo, ela vai depender de quanto se vai arrecadar nos regimes específicos de tributação que estão previstos no novo modelo, como, por exemplo, combustíveis, serviços financeiros, operações com bens imóveis. E
a partir daí, tendo isso definido, você consegue saber qual é a alíquota, qual vai ser a alíquota padrão que pega o resto do serviço. Mas a alíquota padrão depende de um fator a mais, que é aquilo que nós chamamos de ato de conformidade, que é a diferença entre o potencial de arrecadação com base na legislação vigente e o que se arrecada efetivamente. Nós temos certeza absoluta que o hiato de conformidade vai cair no novo modelo. E ele vai cair por quê? Ele vai cair porque está se montando, primeiro por causa da simplificação, a simplificação reduz o espaço para divergências de interpretação que acabam tendo um efeito negativo sobre a arrecadação, inclusive via judicialização, e mas ele vai cair também porque está se montando um sistema de cobrança extremamente simplificado que vai ter um efeito muito positivo de reduzir sonegação e inadimplência. Depois talvez a gente possa falar desse sistema, mas isso dá uma segurança de que vai cair. Aí a resposta à sua pergunta é que, bom, com base em algumas hipóteses, tá bom, e obviamente esqueci de falar isso, a alíquota padrão vai depender também exatamente da definição de exatamente quais vão ser os bens e serviços que vão estar sujeitos à alíquota reduzida, inclusive a alíquota zero, no caso da cesta básica de alimentos. Então, obviamente, essa é uma definição que vai ser feita na lei complementar. Com base em algumas hipóteses que são, acho que, muito razoáveis, muito realistas, mas que são hipóteses, não tenho como dizer, hipóteses sobre qual seria o escopo das alíquotas reduzidas, hipóteses sobre qual seria a arrecadação do imposto seletivo, dos regimes específicos, neste caso, basicamente, manter a tributação atual. Com base nessas hipóteses, o Ministério da Fazenda estimou que, se o nosso hiato de conformidade for para o nível do hiato de conformidade da Hungria. Por que nós pegamos a Hungria? Porque é o país da OCDE que tem a maior alíquota padrão do imposto, que é 27%. A alíquota ficaria em 25,45%. E se for e esse hiato de conformidade é de 10%. Se for para um hiato de conformidade um pouco maior, de 15%, a alíquota ficaria em 27%. Mas aqui, Júlio, é importante um ponto relevante, que hoje um produto que paga ICMS de 18% e PIS/COFINS de 9,25%, nem sei quanto é que é o ICMS em Minas, já nem não tenho, de cabeça não lembro, é 18%. Então, a alíquota padrão. Então, um produto que paga 18% de ICMS e 9,25% de PIS/COFINS, a alíquota sobre o preço sem imposto, que é o que nós estamos discutindo na reforma tributária, tá? Essa alíquota de 25% a 27% é sobre o preço sem imposto. Uma alíquota de 25% sobre o preço sem imposto é 20% sobre o preço com imposto, tá? Hoje, a alíquota para um produto que paga 18% de ICMS e 9,25% de PIS/COFINS é de 34,4%. É importante a gente entender isso. Você falar, não, a alíquota vai ser alta, não. A alíquota alta é a que nós temos hoje. Essa que é a verdade. Porque como é que a alíquota vai baixar tanto? Bom, vai baixar porque a gente está homogeneizando, eliminando um monte de regimes favorecidos, benefícios fiscais, e tudo isso vai se refletir numa alíquota mais baixa do novo tributo. Mas é importante, quando a gente está discutindo a alíquota, lembrar que a gente já paga uma alíquota altíssima, sobretudo no caso da produção e comércio de bens. E alguns serviços, como eletricidade, telecomunicações, já tem uma alíquota bastante alta. Muito obrigado, doutor. Barcelos, Medina, com vocês. Barcelos, eu já temos aqui algumas perguntas no chat. A gente pode colocar essas perguntas para o seu secretário e depois a gente, né, aproveita até, de repente, as próprias perguntas dos participantes, né? Quando o participante colocou o nome na pergunta, eu vou ler o nome do participante aqui. Quando ele só colocou a pergunta, mas eu sei o nome pelo chat, eu vou fazer a pergunta anonimamente. Senhor secretário, tem uma pergunta aqui, a primeira delas, da Magna, ela é gerente tributário da Copasa, né, que é a nossa companhia de saneamento de Minas Gerais, e o questionamento dela é acerca da atividade de saneamento, porque, segundo ela, atualmente não há incidência de ISS-QN e de CMS sobre essa atividade, e a pergunta é se haverá incidência do IBS, né, sobre essa atividade, a pergunta
também concerne porque o saneamento é uma atividade bem específica, né, e de relevância social. Então, ela pergunta se poderia ter uma alíquota reduzida e assim por diante. Bom, sim, em princípio tem incidência de IBS, CBS nesse novo saneamento, tem sobre toda a atividade econômica, mas tem um ponto muito importante. A atividade de saneamento é uma atividade muito intensiva em investimento. E no novo modelo, e hoje você tem saneamento, você faz investimento, não tem recuperação de crédito. Tá certo? Então, todo o custo, toda a parte tributária, que às vezes é direta e indireta, por conta de toda a cumulatividade que incide hoje sobre o custo do investimento, vai passar a gerar uma recuperação de crédito, fora os próprios insumos do dia a dia, que também vão passar a gerar a recuperação de crédito dentro do sistema de saneamento. Então, acho que isso é importante para tentar entender o impacto do setor. Eu não cheguei a fazer essa conta específica sobre esse setor. Eu acho que esse é um impacto relevante. Eu sei que esse é um tema que surgiu aí na discussão do Senado Federal. Por enquanto, não tem uma definição se vai ter um tratamento diferenciado ou não para esse setor, mas o que é muito importante é quando for tentar entender o impacto do setor, olhar a questão do investimento do setor, o quanto ele é tributado hoje e que ele vai passar a ser desonerado efetivamente dentro do novo modelo. Eu acho que isso é importante de ser considerado para tentar entender o impacto sobre o setor. Não só sobre o setor, sobre todos os setores, sobretudo aqueles muitas vezes intensivos em capital. Obrigado, Marcelo, secretário. Marcelo, você faz uma pergunta? Eu vou tentar aqui resumir duas perguntas aqui, colocar mais um tema sobre a questão dos créditos tributários no novo sistema, né? Tem uma pergunta aqui da Priscila, perguntando como ficará a questão dos créditos após a reforma. Poderemos recuperar? E um outro aqui, é o Fabiano Maluf, ele fala que hoje temos grandes discussões entre os contribuintes e a Receita, e nesse sentido, com a reforma, teremos uma definição mais clara dos conceitos de insumos para os contribuintes terem mais segurança na obtenção dos créditos. E aí eu emendo, secretário, né, aqui é uma questão básica, né, da questão do crédito financeiro, mas uma coisa que estava previsto anteriormente na PEC e acabou que não foi incluído é a questão quando tiver um acúmulo de crédito, né? Por exemplo, uma empresa que vai exportar e tem créditos na cadeia, como que vai ficar a questão da restituição, que tinha sido previsto 60 dias, né? A ideia original, e acabou que no texto final da PEC isso não entrou e ficou para ser definido em lei complementar. Esse ponto de 60 dias ou outro prazo é um ponto que está incomodando muito, né? Todos os contribuintes, todas as empresas, as pessoas, o que deixa para um momento posterior a essa definição. Tá sendo discutido no Senado a volta desse prazo, incluir algum prazo para o ressarcimento dos créditos? Tá. Bom, primeiro, a questão de segurança sobre o crédito vai mudar completamente em relação ao que é hoje, tá? O texto da emenda constitucional ela é claríssimo dizendo que tudo dá crédito, tem uma exceção, que é bens de uso pessoal. Aqui que é bem de uso pessoal, para dar um exemplo, assim, hoje eu tenho situações em que eu compro peças de reposição, não dá crédito. Outro dia eu estava falando com uma fábrica de imóvel, compra lixa, não dá crédito. PiscoFins, você contrata um serviço de publicidade, de marketing, não dá crédito. Contrata um advogado, não dá crédito. Tudo isso vai dar crédito, absolutamente. Então, o grosso, o que é bem de uso pessoal? Obviamente, tem aqueles que são absolutamente claros. Assim, uma indústria comprou uma caixa de uísque. Obviamente, isso não tem a ver com nada com a atividade dela, obviamente não vai dar crédito. Tem aqueles casos que a lei vai ter que deixar com muita clareza, sei lá, comprou-se um automóvel de passeio para uso dos diretores da empresa. Isso vai dar crédito ou não dá crédito? A lei complementar vai ter que ser muito clara a esse respeito. E a ideia é que a legislação seja extremamente clara sobre esse conceito do que é bem de uso pessoal e com regras absolutamente claras para aquilo que pode gerar alguma dúvida. Então, sim, a segurança jurídica em relação ao que dá crédito vai ser assim muito, muito maior do que é hoje. Hoje é uma confusão enorme, quer dizer, todo esse conceito de bem de uso e consumo que tem no ICMS, que acaba pegando um monte de coisa que é absolutamente essencial para a atividade produtiva. E esse conceito de essencialidade para dar crédito PiscoFins é uma coisa que realmente vai deixar
de existir. Com relação à Priscila, não sei se eu entendi direito, Priscila, a questão de se vai poder recuperar os créditos. Eu estou entendendo que são os créditos dos tributos atuais, né? No caso do PIS/COFINS, os créditos PIS/COFINS vão poder ser aproveitados para pagar a CBS ou para compensar com outros tributos federais. Vai continuar como já é hoje. No caso do ICMS, aí é um pouco mais complicado, tem um volume bastante alto de créditos acumulados de ICMS, e neste caso o que está sendo feito é dizer o seguinte: os créditos de ICMS do tributo atual, aquilo que for com prazo certo para restituição de crédito, como a aquisição de uma máquina que você restitui em 48 meses, esse prazo vai ser mantido e ele vai poder ser restituído. Aquilo que não tem prazo certo, que muitas vezes a empresa fica acumulando, não sabe quando vai receber, esses créditos vão ser homologados. Depois de serem homologados, eles vão ser ressarcidos em 240 meses, mas cada parcela que for sendo liberada, um 240 avos no primeiro mês, um 239 no segundo avo, desse saldo remanescente, cada parcela dessas vai ter poder liberatório. Esse saldo vai ser corrigido pela inflação, pelo que foi aprovado na PEC, e cada parcela vai ter poder liberatório para fins de pagamento do IBS, tá certo? Então, na verdade, a liquidez é absoluta desse crédito, não tem risco de não ser ressarcido, vai poder ser negociado com terceiros, vai poder ser transferido para terceiros, vai ter um sistema que vai ser criado para poder acompanhar exatamente esse processo de negociação dos saldos credores acumulados para aproveitar no pagamento do IBS, e, portanto, sim, vai estar sendo dada, os créditos atuais vão ser recuperados. Por que esses 240 meses? Porque em alguns casos, tem alguns estados que têm um volume muito alto relativamente à receita deles, de ICMS e de IBS, um prazo muito curto teria um custo muito grande para esses estados. Então, a ideia é dar liquidez para as empresas, do que elas têm de crédito hoje, que hoje elas não têm, na verdade, dar um prazo que seja razoável para os estados pagarem. Com relação à sua questão, Barcelos, o prazo para restituição dos saldos credores nos novos tributos, no IBS e na CBS, a ideia é ter um prazo. De fato, tinha, na primeira versão da PEC, tinha o prazo de 60 dias. Foram os próprios técnicos legislativos que sugeriram tirar, falaram que não era a Constituição, não deveria ter prazo. Acho que do ponto de vista técnico e legislativo eles estão corretos. Acho que não é local de botar prazo na Constituição, mas tem um compromisso de manter esse prazo de 60 dias. Então, o compromisso, pelo menos do ponto de vista nosso, do governo federal, é manter esse prazo de 60 dias na lei complementar. Acredito que o Congresso Nacional tenda a aprovar esse prazo, sim. Então, a ideia é fazer, sim, dar um prazo máximo de 60 dias, que vai valer para o IBS e para a CBS, vai valer para os dois tributos, tá certo? Então, saldos credores da CBS, além da compensação do PIS/COFINS, saldos credores da CBS vão ser ressarcidos em até 60 dias. Senhor secretário, permita-me, ainda dentro da questão dos créditos, perguntar a respeito desse regime de compensação atrelado à liquidação financeira. Como que isso vai funcionar? Isso significa dizer que estaremos em regime de caixa, por exemplo? Se eu só tomo crédito se confirmado que houve pagamento do tributo pela etapa anterior e se a minha venda não for recebida, eu não teria o imposto como devido. Explica só um pouco mais, por gentileza, essa questão da liquidação financeira no regime de compensação de crédito, por gentileza. Tá. Esse modelo está sendo detalhado agora. O que a PEC prevê é a possibilidade que o crédito fique condicionado ao recolhimento em duas hipóteses: ou quando ele é cobrado na liquidação financeira da operação, que é um regime de caixa, Uhum. ou que se você der a hipótese, a possibilidade de que o adquirente possa recolher o imposto quando tiver, e não ficar dependendo do fornecedor recolher o imposto, que ele possa, se ele não tem confiança no fornecedor, que ele poderia recolher o imposto. O que está sendo trabalhado é um modelo que nós chamamos de split payment, nem sei se é só o nome mais adequado, mas o que está sendo trabalhado é um modelo em que o pagamento passaria a ser recolhido. Vou tentar explicar um pouco a ideia. A ideia é criar uma chave
que foi manufatura. Esse modelo, na verdade, começou a ser desenvolvido pelo Dr. Miguel Abuhabi, depois evoluiu mais ainda. Você cria uma chave que liga o documento fiscal eletrônico com o instrumento de pagamento. Pode ser TED, boleto, pode ser Pix, pode ser cartão de crédito. Você carrega essa chave, tá certo? No momento em que você faz a liquidação financeira e você iria depositar os recursos correspondentes àquele pagamento na conta do vendedor, do fornecedor, você consulta com essa chave o sistema da administração tributária. A ideia é fazer isso conjuntamente entre a Receita Federal e os estados e municípios, através do Conselho Federativo do IBS. Você checa qual é a porcentagem de imposto correspondente àquela operação. Isso já vem como uma informação dessa consulta. E aí você faz uma checagem se aquela empresa tem um crédito. O crédito, e se ela tiver o crédito, você abate o crédito da empresa, você compensa o crédito e deposita o valor cheio na conta da empresa. Se a empresa não tiver crédito, você debita a parcela correspondente ao imposto e acredita o valor líquido na conta da empresa. Então, neste caso, você teria sim um modelo de caixa. Agora, o mais provável é que seja um modelo misto, tá? Acho que no grosso das operações vai valer o modelo de caixa, mas tem alguns casos que você talvez tenha que ter o modelo de competência. Você vai dar um exemplo, fez pagamento em dinheiro. Bom, como é que você vai fazer? Aí não tem como fazer pelo modelo de caixa, aí você tem que fazer pelo modelo de competência. Agora, se você pagou um fornecedor seu em dinheiro, e se esse modelo de cobrança na liquidação estiver valendo, você só vai ter direito a crédito quando ele recolher o imposto. Eu acho que é muito razoável, tá certo? Afinal, quem vai pagar o fornecedor em dinheiro provavelmente não está com uma boa intenção, tá certo? Então, esse é o modelo. Agora, fez o pagamento com prazo razoável, com um instrumento que permita carregar essa informação do número da fatura, aí o sistema funciona automaticamente pelo regime de caixa. Muito provavelmente vai ser um composto desses dois regimes. Eu não posso dizer que vai ser exatamente assim, porque ele está sendo construído. Tá sendo construído, já tem um grupo de trabalho trabalhando nesse modelo, já teve algumas conversas muito preliminares ainda com o Banco Central, mas já teve as conversas preliminares, esse é o que está sendo, esse é o modelo que está sendo construído. Então, obviamente que nesse modelo o crédito fica condicionado ao recolhimento do imposto. Tá certo? Faz todo sentido. Quer dizer, a condição para você ter crédito é você ter pago o seu fornecedor. Agora, fala, não quero pagar o fornecedor e quero ter o crédito. Aí também já é um pouco, já é um pouco demais, tá certo? E é muito interessante porque ele permite esse sistema de compensação de débito e crédito em tempo real, que é uma novidade. Ele, inclusive, abre a possibilidade até de você encurtar, inclusive, o período de apuração. Em vez de fazer mensal, você pode fazer em prazos mais curtos, inclusive. Tá certo? Inclusive, pode ser, inclusive, interessante até para poder transferir recursos para os estados e municípios num ritmo mais rápido. Mas isso tudo está em discussão ainda, não está fechado esse novo modelo. Ok, muito obrigado, senhor secretário. Barcelos. É, eu tenho uma pergunta aqui sobre prestadores de serviço, tá? Apesar de eu ser da indústria, eu recebi algumas mensagens de alguns colegas preocupados com a questão do aumento da carga tributária para prestadores de serviço, né? Eu queria que você, se possível, secretário, você dispor um pouquinho aí seu entendimento sobre essa questão dos prestadores de serviço, né? A gente sabe que prestador de serviço para pessoa física tem um impacto, sim, né? E por isso tem a questão da redução para alguns setores específicos, mas prestador de serviço para pessoa jurídica, a minha visão, né, é que vai ter até uma vantagem competitiva na medida que você vai ter crédito integral. Mas uma preocupação que o pessoal comentou comigo é quando você tem, por exemplo, um prestador de serviço que presta serviço para hoje um tipo de negócio que hoje não é contribuinte pelo sistema atual, né? Tipo bancos, tipo escolas, né? E esses, né, escolas, por exemplo, vai ter ali uma redução, pode chegar até 60% de redução. Essa escola, por exemplo, ela vai ter crédito integral do IBS e o CBS que vai ser pago, que vai ser cobrado dessa escola, né? Vai ter o crédito financeiro integral ou vai ser proporcional à sua saída, né? Esse é um ponto.
E se vai ter, obviamente, ressarcimento, acho que isso aí está claro, né? Ressarcimento em caso de acúmulo de crédito. Isso aí é uma preocupação que alguns colegas aí da área de serviço nos passou. Tá. Bom, vamos lá. Eu acho que é isso mesmo, Barcelos. Assim, o que você colocou é isso mesmo. Colocar serviços prestados para empresas que sejam contribuintes do IBS e da CBS, na verdade, vai ter vai melhorar a situação em relação ao que é hoje. Hoje, o prestador de serviço paga, sei lá, PIS/COFINS, pelo regime cumulativo, que é o mais comum, e paga ISS com alíquota baixa, de 2 a 5%, mas ele não dá crédito para o tomador de serviço. E ele não recupera crédito dos insumos que ele usa. Agora, mesmo que sejam poucos, agora ele vai passar a recuperar crédito dos insumos que ele usa e, sobretudo, ele vai dar crédito integral para o tomador de serviço. Então, o custo líquido para o tomador de serviço em relação à situação atual vai cair. Essa é exatamente a eliminação da acumulatividade do sistema tributário atual. Não é que você está fazendo uma bondade para prestador de serviço do mercado, não. É que você está querendo eliminar a acumulatividade que existe no sistema tributário atual, que é o imposto pago e não recuperado ao longo da cadeia, que é o que acontece hoje. A recuperação vai passar a ser integral e o efeito disso para os prestadores de serviços, para serviços para empresas, sim, de reduzir o custo líquido para o tomador do serviço. E pode ser relevante, tá? No caso, por exemplo, de assim, a conta varia muito, mas vai de 7 a 13% de redução de custo para o tomador de serviço, dependendo da situação, de hipóteses que você adota aí sobre a alíquota de ISS, quanto insumo o prestador de serviço tem. No caso da prestação de serviço para bancos, vai dar crédito. A PEC é muito claro sobre isso. As instituições financeiras vão recuperar integralmente o crédito. Isso está muito claro na PEC. No caso de uma escola, se a escola for contribuinte, mesmo com a alíquota reduzida, de 40% da alíquota padrão, ela vai recuperar o crédito integral. Tá? Então, a recuperação do crédito é integral, sim, dentro desse modelo. Vai ter ressarcimento? Sim. Se eu tomei um crédito de novo, a ideia é que funcione nesse regime de split payment, né? Mas sim, vai ter ressarcimento. Se você acumulou crédito relativo a uma prestação de serviço, isso vai dar crédito para a empresa se ela não tiver débito. Se ela tiver débito, ela aproveita. Se ela não tiver débito, tem o ressarcimento do crédito para essa empresa. Bernardo, só emendando, está previsto na PEC, se não me engano, é o artigo 156A, a possibilidade de ter alguns tipos de negócio, mas não cita quais, com isenção e imunidade. Mas não tem, pelo menos eu não vi nada sobre que tipo de negócio que teria essa isenção e imunidade. Nesse caso, os créditos vão ter que ser estornados para essas entidades que têm isenção e imunidade? Da forma como está o termo, bom, primeiro, isenção, a possibilidade de isenção está colocada em alguns casos muito específicos, tá? Alguns regimes específicos podem prever isenção, está aberta essa possibilidade. Em alguns casos muito específicos, como, por exemplo, transporte público coletivo de passageiro, está prevista a possibilidade de isenção. Na isenção, a PEC é muito clara que não tem recuperação de crédito. A empresa que está isenta não transfere crédito, não recupera crédito. No caso das imunidades, que são previstos na Constituição, neste caso, a lei complementar vai definir em que casos pode ter recuperação de crédito ou não ter recuperação de crédito, e a lei complementar que vai definir isso. Só lembrando que esse é um padrão meio mundial, tá? Isso não é uma coisa que nós estamos inventando aqui, não. A isenção no resto do mundo normalmente não dá crédito. Se você quer que recupere crédito, você coloca a alíquota zero. Se tem caso de alíquota zero, aí você não tem débito na saída e você recupera integralmente o crédito. Mas se você tem isenção ao invés de alíquota zero, nesse caso não se recupera o crédito, que é o padrão mundial. Tá? Aqui no Brasil a gente fala isenção plena, isenção parcial, mas o padrão, inclusive, eu sou economista, não sou advogado, tá? Mas se você lê textos internacionais sobre IVA, quando fala alíquota zero, você sabe que recupera crédito. Quando fala em exemption, em isenção, você sabe que não recupera crédito. E no caso das imunidades, como elas estão previstas na Constituição, a lei complementar vai poder prever se vai ter ou não recuperação de crédito. Perfeito. Senhor secretário, temos uma pergunta aqui do Matheus Bolsi, é da PUC Paraná, Curitiba. E o senhor disse no início
que essa proposta aprovada na Câmara teve o apoio do Executivo. E a pergunta dele é no viés da economia. E ele fala aqui que é da curva de Laffer, né? O ponto ótimo na arrecadação, que uma vez ultrapassado, pode gerar queda na arrecadação. E a pergunta dele é se talvez nos próximos passos da reforma, né, haveria esforços para não se manter a carga, mas reduzir a carga tributária, né, fazer um trabalho como se fosse de reforma fiscal, reforma administrativa, né? E uma pergunta adicional dele é se em algum momento, né, dessa finalização do texto pode haver alguma forma de premiação aos estados que forem bem administrados e tiverem as suas contas em dia, alguma coisa assim. Então, a pergunta dele tem esse viés de economia e é nesse sentido, seu secretário. Tá. É, Bom, primeiro, é, você vai ter esforço para reduzir a carga. A situação fiscal do país nesse momento é uma situação complicada. No curto prazo, não tem espaço fiscal, não tem espaço para você reduzir a carga tributária. O que a reforma tributária faz durante a transição é manter a carga tributária atual, ter um compromisso absoluto de que não vai crescer. Tá certo? Isso é um ponto importante. A reforma tributária não aumenta a carga tributária, no curto prazo não tem condição de reduzi-la. No longo prazo, eu acho que existe uma possibilidade, até tem um artigo na PEC que é mais programático do que efetivo, mas no longo prazo você talvez tenha a possibilidade de, via aumento de tributação de algumas bases, corrigindo algumas situações, por exemplo, na tributação da renda, abrir espaço para ter alguma redução na tributação do consumo. E fora isso, é uma decisão do eleitor. O eleitor, quando estiver elegendo os seus dirigentes, vai saber. Porque uma grande vantagem da reforma tributária é que a carga sobre o consumo vai ficar totalmente transparente. Hoje, a gente paga uma carga enorme sobre o consumo e a gente não tem noção de quanto a gente está pagando. Na verdade, não só a gente não tem noção, como o sistema é tão complexo que, na verdade, é impossível a gente saber exatamente quanto está pagando sobre qualquer mercadoria, qualquer bem ou serviço que a gente está comprando. A gente até pode saber a última etapa, mas é tão cheio de exceção o sistema tributário atual que é virtualmente impossível saber quanto está pagando efetivamente. Tem lá uma norma que manda publicar a carga tributária estimada, mas é um número chutado, né? Vamos ser bem honestos, assim. Não tem nada a ver com o que foi pago de fato ao longo da arrecadação. Agora vai ter transparência absoluta. E aí vai vir a discussão política, viu? Olha, queremos mais serviços públicos, queremos menos carga tributária. Acho que isso é absolutamente válida na democracia, essa escolha. Com relação à Premiar premiação os aos... estados. Premiar os Então, estados que não, estão na área tributária não está previsto, nem sei se faz muito sentido. Tem sim, na área da dívida pública, os estados são bem administrados, que têm uma boa trajetória nas contas públicas, eles têm uma melhor capacidade de pagamento, isso tem uma nota que é dada aí pelo Tesouro Nacional, e isso já abre espaço para eles poderem se endividar mais ou menos. Então, estados bem administrados têm sim já uma premiação, mas que tem mais a ver com a sua capacidade de endividamento do que a questão tributária. Isso não está previsto nesse modelo. É a primeira vez que eu ouço falar dessa ideia, para falar a verdade. Eu não tinha ouvido falar dela ainda, de vincular isso com a reforma tributária. Ok, Tá. obrigado. O senhor pontuou muito bem. De fato, a PEC traz lá a possibilidade do PL, da reforma da renda, se houver um aumento adicional da arrecadação da renda, ser possível reduzir a tributação sobre folha e consumo, né? O senhor pontuou muito bem, seria uma forma de ir ajustando, né, a carga tributária a partir das próximas reformas que teremos aí de renda e talvez de folha, né, senhor É, secretário? Até, Barcelos, eu até coloco aqui uma pergunta de um próximo, que é: qual a perspectiva de cenário da proposta de reforma da renda, da tributação sobre renda? Aí a preocupação está relacionada à tributação de distribuição de lucros e dividendos. tá bom. Bom, vamos lá. A reforma da renda tem alguns projetos. Um projeto que já foi enviado para o Congresso, que é das offshores. Tem outro que já está anunciado, que é de fundos exclusivos, mas são coisas pontuais, basicamente de adotar uma regra mais isonômica entre a tributação do pequeno investidor e dos grandes investidores, seja no Brasil, seja no exterior. Então, acho que esses já estão anunciados, um deles já está no Congresso, o outro vai ser enviado
logo nos próximos dias. Então, isso já está anunciado. O resto da reforma da tributação da renda é, tem uma demanda de fazer isso depois da aprovação da reforma do consumo, para não ter dois temas muito complexos no Congresso Nacional ao mesmo tempo. O conceito que orienta a reforma da renda, assim do consumo, é um conceito que busca ter um sistema mais justo, fechar brechas que existem, mais justo, mais isonômico. Situações equivalentes têm que ser tributadas de forma equivalente, isso é muito importante no desenho do sistema tributário, mas ao mesmo tempo que favoreça mais a eficiência econômica. Tem distorções, embora as distorções na reforma do consumo sejam mais relevantes do ponto de vista da produtividade e do potencial de crescimento, há distorções na reforma, existem distorções também na tributação da renda, que também tem efeitos negativos sobre o crescimento da economia, e o objetivo é corrigir essas, na medida do possível, corrigir essas distorções. Não tem detalhes ainda, mas é muito provável, sim, que tenha que volte a ter a tributação na distribuição de dividendos, compensado por uma redução da tributação na empresa. Tá? Mas não tem nenhuma decisão ainda, não tem parâmetros definidos para isso, nem a forma exata como isso vai ser feito. Esse é um tema que está em discussão no Congresso Nacional. Mas essa questão da tributação na distribuição de dividendos consta, inclusive, do programa de governo do presidente Lula. Então, é muito provável que ela conste da reforma da renda, que deve ser enviada para o Congresso Nacional no final do ano. Mas sempre lembrando que ela vem junto com a redução da tributação da empresa. É um rebalanço na distribuição da carga tributária. Secretário, voltando aqui à reforma do consumo, tem uma pergunta aqui do colega André Fabiano, da empresa Energisa. Ele fala que a reforma beneficiará, de certa forma, o contribuinte, mas em relação aos estados, não vai gerar um impacto na arrecadação, fazendo com que possa vir novas arrecadações e tributos. E aí eu emendo a questão do artigo 19, sobre a possibilidade, isso entrou na última hora, na realidade, né? Lá na votação, é a possibilidade dos estados criarem uma contribuição sobre a exportação de commodities semi-elaborados. Isso aqui, para nós de Minas Gerais, que tem uma vocação aqui na área mineral, na área do agronegócio, na área siderúrgica, nos preocupou muito essa, entre aspas, jabuti que entrou na última hora. A gente sabe que está tendo discussões no Senado sobre isso, mas qual que é a sua posição em relação a esse tema, secretário? Tá. Bom, vamos lá. Só uma coisa, Marcelo, só para avisar, eu vou responder essa pergunta e depois mais uma, tá? Porque eu estou aqui chegando Ok. no meu horário. A questão do impacto sobre a arrecadação dos estados, assim, a reforma tributária ela é neutra do ponto de vista de carga tributária como proporção do PIB. Mas a reforma tributária vai fazer o PIB crescer mais. E nós temos muita confiança de que isso vai acontecer. E quando o PIB cresce mais, todo mundo se beneficia. Se beneficia o trabalhador, porque aumenta o emprego, aumenta a renda dele, se beneficia a empresa, porque o volume de negócios aumenta, e se beneficia o governo, porque mesmo se você mantiver a carga tributária como proporção do PIB, você arrecada mais do que se o PIB crescesse menos. No agregado, eu acho que esse é o efeito. O que tem é que, em função da reforma tributária, tem alguns estados que vão aumentar a participação no bolo da arrecadação, alguns estados vão reduzir a participação no bolo da arrecadação. Por conta, para isso, para contemplar essa situação, é que tem essa transição federativa extremamente longa, e as projeções mostram que, mesmo com hipóteses conservadoras de impacto da reforma sobre o crescimento, se você olhar, por exemplo, em 20 anos, não tem nenhum estado que perde arrecadação relativamente à manutenção da situação atual. Todos ganham relativamente à manutenção da situação atual. É o famoso jogo de ganha-ganha que eu falei no princípio. Tá certo? Então, isso, como é que você faz isso? Através dessa transição ao longo de 50 anos na distribuição da receita para os estados e municípios. Com relação ao artigo 19, eu acho a tendência muito grande do Senado Federal rever esse artigo. Esse é um tema que, obviamente, está na pauta, está colocado aí na pauta. Só entender o que existe hoje, esse é um ponto importante, quer dizer, os estados têm contribuições, vamos dizer, voluntárias, entre aspas, geralmente para fundos vinculados à infraestrutura ou habitação, e essas contribuições são voluntárias em troca do diferimento na cobrança do ICMS para alguns produtos primários. Bom, esses fundos são relevantes para as finanças de alguns estados,
Agora, o que passou na Câmara, de fato, foi para os estados que já têm esses fundos a possibilidade de criar uma contribuição sem qualquer limitação. Isso realmente parece ser um problema, tá certo? Quer dizer, o que o Senado vai fazer, se vai revogar essa medida e, por exemplo, incorporar essa receita dos fundos como receita de ICMS para fins da transição na distribuição da receita federativa, que era o texto que estava na Câmara antes dessa mudança final. Se vão querer manter exatamente o que existe hoje, com o limite do que existe hoje, isso é uma definição que cabe ao Congresso Nacional, tá certo? Mas, de fato, da forma como ficou uma coisa realmente excessiva na forma como esses fundos foram criados. Senhor secretário, Então, seria a última pergunta agora, tá? Se for possível, só para eu já tenho outra reunião daqui a pouco. Então, a última pergunta, senhor secretário do Arthur Cruz, assistente na Ato Investimento. Ele pergunta como vai funcionar a IBS, o IBS e a CBS, para as receitas financeiras de empresas que não prestam serviços financeiros, né? E eu lhe pergunto qual que é os próximos anos da Secretaria Extraordinária de Reforma Tributária, qual que é, né, o senhor agora pela frente ainda acompanhando a aprovação, a votação no Senado e depois, né, o trabalho da Secretaria nos próximos anos, com a reforma da renda, da folha e durante o tempo da tramitação, perdão, do tempo da transição, porque eu vou me aposentar antes do fim da transição. A minha pergunta é se o senhor vai cuidar da transição, a secretaria vai continuar lá fazendo os ajustes necessários para que cheguemos lá à carga, ao sistema tributário, né, que todos nós desejamos lá, eficiente, racional, né, transparente, competitivo e assim por diante. Mais uma vez, muito obrigado, senhor secretário. tá bom. Bom, Arthur, a resposta é muito fácil, não. Receitas financeiras de empresas não financeiras não estarão sujeitas ao IBS nem à CBS, ao contrário do que ocorre hoje com o PIS/COFINS. Então, não integram a base de cálculo do IBS e CBS. Segundo, com relação ao trabalho da Secretaria nos próximos anos, meu compromisso com o ministro, quando ele me convidou, foi vir para cá assim, com um objetivo de tentar aprovar a PEC da reforma tributária, está andando bem, a lei complementar da reforma do consumo e mudanças no imposto de renda. Esse é o meu compromisso com o ministro. Depois eu não estarei mais na secretaria. Acho muito pouco provável que eu esteja aqui até o fim da transição, mas eu vou estar acompanhando de fora do governo. É que o custo pessoal é muito alto para vir para cá, na minha idade ainda mais. Então realmente eu tenho a minha passagem aqui. A secretaria chama Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária. Extraordinária significa temporária. Tá? Esse é o sentido de extraordinária. A minha passagem pelo governo é transitória, mas isso daqui já virou uma cultura, está se desenvolvendo, as pessoas estão entendendo. Eu venho acompanhando esse tema há muitos anos. Quando eles começaram a discutir alguns anos atrás, ninguém tinha noção do que você estava falando, não conseguia entender o novo modelo. Hoje, muita gente já está começando a entender bem melhor, ainda muito trabalho para as pessoas entenderem de fato o que é o novo modelo, mas isso está se difundindo e certamente vai ter pessoas muito qualificadas para acompanhar no governo essa transição. Eu, na medida do possível, de fora do governo, vou tentar ajudar também. Tá bom? E, bom, queria agradecer o convite para participar do debate com o IBF de Minas Gerais. Doutor AP, você da sua agenda, muito obrigado. Nós agradecemos muito, esclareceu muito, foi muito importante para a gente. Queria agradecer todo mundo que está aqui assistindo. Queria também agradecer o Barcelos e o Medina, conduziram brilhantemente. E, secretário, depois que isso tudo passar, fica já feito aqui um segundo convite, com mais calma. Aí, presencial, nós faremos um evento aqui com o senhor, se o senhor aceitar, depois que isso tudo passar, para conversarmos novamente de uma forma, né, também já com tudo definido, com tudo já resolvido. Fica o convite. Muito, muito obrigado, em nome de todos, pelo tempo que o senhor disponibilizou a todos nós. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, já fica aí, aceito o convite para quando for possível, quando aqui o ritmo da discussão em Brasília estiver mais calmo, eu já fico com o compromisso de comparecer aí ao IBF presencialmente mais uma vez para falar mais sobre a reforma tributária, se possível com mais tempo do que o que a gente teve hoje. Mas muito obrigado pelo convite. Nós Obrigado. agradecemos. Obrigado, pessoal. Até logo. Boa noite Obrigado para a todos. todos. Uma boa noite.